Oi, gente, aqui é a Gabi e bem-vindos à Gabi Biblioteca. Então, o vídeo de hoje a gente vai falar sobre um, um livro que foi descrito como sendo um romance Dark Academia. O livro, ele conta a história de Corvina Clem, que é uma menina que teve uma infância pouco usual e ela tinha uma mãe que era inapta para cuidar dela. E de repente ela recebeu uma carta de admissão para uma universidade bem misteriosa que ela não tinha muito conhecimento a respeito, e ela decidiu ir. E lá ela acabou se envolvendo com o professor Vade e ambos ficaram ali envoltos em uma situação de mistérios, porque começaram a acontecer algumas situações estranhas, inexplicáveis, e todo o castelo era muito envolto de uma atmosfera sobrenatural, assim, e a nossa personagem principal, eu acho que a ideia da autora, na verdade, era ter feito uma personagem principal pouco confiável, né? Que a gente não sabe se ela está ficando doida ou se realmente tem algo de estranho, de esquisito acontecendo na universidade. Bom, hoje nós vamos falar sobre Goticana. Primeiramente, eu li esse livro porque eu vi muitas pessoas falando muito bem e outras pessoas falando muito, muito, muito mal. E principalmente na gringa, eu acho que esse livro deve ter ficado bem famoso por lá. E também nas bookreads, né? Muitas pessoas falaram que descobriram esse livro através do TikTok. E aí eu pensei, eu acho que eu deveria ler, pelo menos para saber sobre o que é e ter uma opinião própria, né? Minha. Porque eu acho que o vídeo que despertou minha curiosidade, na verdade, foi o da Bookleo. É uma youtuber gringa. E aí ela tava comentando ponto por ponto do porquê ela achou esse livro abominável. E aí eu pensei, realmente, eu acho que eu quero ler esse livro. Então, vamos lá. Como eu já falei, esse livro ele é descrito como um dark academia, com um romance entre um professor e uma aluna em uma universidage. Então tem aí um age gapzinho. E também, pelo que a gente vê na sinopse, parece que tem algum tipo de mistério ou algo assim. Eu vou me abster de dar minhas opiniões agora no início. Primeiro eu vou fazer um resumo básico sobre o que aconteceu, um resuminho rápido. E aí a gente fala sobre os pontos problemáticos do livro e o que é que eu achei. E bora pro resumo, né? O livro, ele começa com uma carta de apresentação da autora, obviamente. E eu tô falando isso porque a forma como a autora decidiu apresentar o livro já me é um pouco estranha. Porque ela explica dos gatilhos, ela explica por que que ela colocou os gatilhos, o que eu não acho que seja necessário, a depender do livro, explicar as motivações do autor em decidir escrever como ele escreveu. E também ela fala ela tem uma fala que me deixou um pouco assim já cabreira quando eu comecei a ler, porque ela descreve assim: há ainda um herói misterioso de moral questionável que vai frustrá-lo bastante nos capítulos em que seu ponto de vista é escasso, e a minha intenção é que você sinta o mesmo que a protagonista em relação a ele: confusão, frustração, desconfiança e desejo. Bom, isso já me, já me deixou um pouco é, curiosa em relação ao livro e também sobre as decisões que a autora tomou, exatamente porque você usar como desculpa que o seu personagem é misterioso e tem um ponto de vista escasso e quer que a gente se sinta como a protagonista em relação a ele, não é uma boa forma de você apresentar um personagem, porque me dá a impressão de que você não vai desenvolver ele, que foi de fato o que ela fez, né? Ela usou como desculpa o fato dele ser misterioso pra gente não ter uma profundidade nele. Isso eu já estou avançando um pouco, mas essa pelo menos foi a primeira impressão que eu tive assim que eu vi esse parágrafo na apresentação. Independente de eu já ter lido ou não. Então vamos lá. A história ela começa com dois prólogos, e no primeiro prólogo a gente vê um pouquinho da história do Vade, Deverell, que é o nosso personagem principal masculino, e a gente descobre que ele morou por muitos anos em um orfanato. E nesse orfanato tinha uma senhora muito velha que costumava trabalhar lá, mas agora já não trabalhava, só que o pessoal da administração deixava ficar lá, e ela tinha visões e premonições sobre coisas que iam acontecer.
E ela um dia agarra o braço dele e fala assim: Você vai pra um castelo onde você vai conhecer uma menina de olhos violetas que vai mudar a sua vida. Ela fala algo assim pra ele, e aí corta, e a gente já vai para o segundo prólogo. No segundo prólogo, a gente descobre um pouco sobre o background da Corvina, antes dela ir para a universidade. E a fala dela, o primeiro capítulo, que é a primeira vez que ela aparece, já começa assim: Escuridão. Era a ausência de luz, a guardiã da noite, o abismo desconhecido. Estava no tom de seus cabelos, na cor das roupas de sua mamãe e no vasto céu que a cercava. Ela amava a escuridão. Enfim, é, então, desde o início, a gente já tem essa ideia de que ela não era como as outras garotas. E, de fato, ela não é, porque a gente descobre que ela viveu a vida toda no meio do mato com uma mãe que era inapta para cuidar dela. Então, essa mãe, ela tinha uma esquizofrenia não diagnosticada. A gente descobre isso logo no início do livro. E ela não falava muito e também tinha hábitos muito estranhos que a Corvina não conseguia entender enquanto era criança, mas ainda assim a mãe conseguiu fazer um homeschooling com ela e ensinar tudo que a garota precisava. Mas ela sempre viveu muito à margem assim da cidadezinha que ela morava, né? Mas ela ainda podia ir na biblioteca, ir nos correios e fazer essas coisas básicas, apesar de nunca ter ido na escola. E a gente sabe que tudo que ela aprendeu sobre a vida, sobre romance, sobre interações sociais com pessoas da idade dela foi através dos livros que ela lia quando era adolescente e que ela sempre teve muito apego a ter esses momentos de introversão e tal. Além disso, Corvina sempre teve hobbies muito diferentes, assim. Ela gosta de jogar tarô, ela colhia ervas com a mãe na infância, alimentava animais selvagens, coletava minerais, pedras preciosas, ametistas, esse tipo de coisa. Tudo que uma adolescente esotérica faria, ela fazia com a mãe. A gente também descobre que a Corvina ouve vozes assim como a mãe, mas a única voz que ela escuta que ela não tem resposta a princípio é a voz do Mo, que a gente descobre que é uma espécie de artifício que a mente dela utiliza, já que ela também não teve contato com o pai. Então, o pai dela morreu quando ela era muito pequena. E o Mo serve como uma figura paterna que a mente dela criou para ajudar ela em momentos difíceis. Em um brilhante dia, Corvina recebe uma carta de admissão para Barrymore, que é uma faculdade que fica no alto de uma montanha em um castelo e que é muito misteriosa e tem muitas coisas estranhas que rondam toda a história da universidade. E ela tenta procurar a respeito da faculdade na internet, enfim, de todas as formas que ela consegue, mas ela não acha nada. Ela só sabe que é uma faculdade muito exclusiva que funciona à base das doações de alunos ex-alunos, né, que já se graduaram. E mesmo assim, ela decide ir porque era uma oportunidade imperdível. Até então, a gente não sabe exatamente o que aconteceu com a mãe dela. Se a mãe dela morreu, a gente assume que a mãe dela morreu, ou se aconteceu alguma outra coisa. Mas a gente sabe que ela não está mais convivendo com a mãe. Enquanto ela tá indo para a faculdade, a gente tem um infodump aí que sai de um taxista, do taxista que leva ela até a montanha, e a gente descobre que a faculdade tem muitas histórias estranhas que envolvem ela, que o pessoal da vila, do vilarejo que fica, né, no pé da montanha, de onde a faculdade de Barrymore funciona, não gostam dos estudantes. E eles falam que as pessoas que vivem dentro desse castelo ficaram loucas, que muitos crimes, pessoas desapareceram e coisas desse tipo. A Corvina ainda assim decide ir porque ela é nossa protagonista principal. Se ela não fosse, não teria história. Mas ela vai. Assim que ela chega em Barrymore, a gente já tem uma ideia de como a faculdade vai ser deslocada assim um pouco do que a gente entende como faculdade e é estranho até para os parâmetros que a própria autora tentou colocar como uma faculdade normal. Mas por ela ficar no topo de uma montanha, ela não tem sinal de celular e mesmo assim os alunos não podem utilizar o telefone sem a permissão de algum funcionário, professor, alguém da administração. Além disso, os alunos também não podem sair da faculdade sem a permissão de algum adulto ou algum funcionário. E, obviamente, eles não podem ter relacionamentos entre professores e estudantes. Pelo menos essa regra faz sentido. Assim que a Corvina chega na faculdade, ela já conhece a Jade, que, obviamente, apesar de ser a primeira pessoa que ela conhece, vai ser também a colega de quarto dela, e se torna a melhor amiga dela aí, logo de cara, mesmo que ela nunca tenha tido interações frequentes com pessoas da mesma idade dela. E a gente descobre que a Jade fugiu algum tempo atrás, sem algum motivo aparente, da faculdade, apesar dessa ser uma das regras, e tá retornando agora. Então, elas vão caminhando até o dormitório, e nesse meio tempo elas encontram o Troy, que é
parece ser algum amigo ou algum conhecido da Jade, e ele fala assim pra ela: Olha só, Jade, você tá de volta. Eu espero que a sua nova colega de quarto não pule da torre igual a última. Então já entra aí meio que um mistério, que a gente não sabe o porquê. Mas a última colega de quarto da Jade acabou se jogando da torre onde ficam os dormitórios dela. E a Jade conta que ela não tinha feito nada de estranho, parecia normal, feliz na vida dela, né? E a única coisa de anormal que a garota tinha feito foi se relacionar com o professor. E quem vocês acham que é o professor que ela se relacionou? Mas enfim, aparentemente foi tudo sem algum motivo aparente. A escola, a faculdade, deixou por isso mesmo. E a Jade resolveu fugir depois disso porque ela ficou muito abalada. Vamos para a primeira noite da Corvina no castelo. Então, ela tá tentando dormir lá e ela tá escutando muitos sons estranhos, todos os sons que um castelo muito antigo faz. E ela de repente escuta uma melodia muito esquisita. E obviamente que ela decide sair no meio da madrugada, apesar de todo mundo ter dito que não era pra ela fazer isso, porque o castelo era mal assombrado. Ela decide sair e ela pega um candelabro, que a gente não sabe onde ela arranjou. Ela pega um candelabro e vai subindo lá uma escada em espiral, seguindo a música, até o alto da torre. Quando ela chega no alto da torre, ela encontra o Vad Deverell pela primeira vez. E ele tá lá tocando piano. E exatamente como ela descreve que ele tava tocando piano de uma forma muito melodramática, parecia que ele tinha muita dor em seu coração. E a gente tem aquele primeiro encontro entre o personagem principal. Entre ambos os personagens principais, né? E tem aquele momento de, meu Deus, como ele é lindo, pipipi, papapó e tal, que você já sabe. O Vad não vê ela de primeira e manda ela pastar e ela fica morrendo de medo e sai correndo. Bom, ela tá lá, né, tá fazendo novos amigos, aulas e tudo mais, e em uma dessas conversas eles contam sobre o baile sombrio, que é um baile que acontece de 5 em 5 anos na faculdade, e toda vez que esse baile acontece, alguma pessoa some. Parece que já sumiram, se eu não me engano, 20 pessoas nesse tempo, desde que a faculdade foi fundada até agora, e mesmo assim nada foi feito, e eles continuam fazendo os bailes. E esse ano é um dos anos que vai ter o tal do baile sombrio. E tá todo mundo muito ansioso por isso e ao mesmo tempo muito temeroso. Depois dessa conversa, a gente tem a primeira aula dela com o Vad. E aí rola uma ceninha que ele tá defendendo ela de um menino que tava pegando no pé dela porque ela tinha os olhos violetas e tal. E também ele conta sobre o fato dele ser um professor e também um aluno da faculdade, porque ele tá fazendo doutorado dele. O que é muito estranho, porque a faculdade funciona à base de doações. Além disso, a faculdade não oferece diplomas normais. É como se fosse um curso técnico que lá eles chamam de Associate's Degree. Ele fala que, apesar disso, ele tá fazendo a tese de doutorado dele. E ela é sobre a correlação e a influência da música na literatura através das eras. Só aí eu já sei que a autora não pesquisou muito, porque para você fazer uma tese de doutorado com esse tema seria absurdamente complicado, porque é um tema super vago, mas vamos lá. E aí tem um diálogo entre eles dois sobre o nome dela ser Corvina, que é uma referência a algum dos livros de Edgar Allan Poe. E todos os amigos dela, depois dessa interação entre eles, começam a falar que tá rolando uma tensão muito estranha entre os dois e tal, que ele não parava de olhar para ela, mas enfim, vida que segue. O tempo passa, né? Chega mais um dia e a Corvina decide que ela vai dar um passeio na floresta que cerca o castelo. E toda vez que a Corvina sai do dormitório, a gente tem uma descrição completa sobre tudo que ela tá vestindo. Nessa primeira descrição, inclusive, a autora achou que ia ser muito importante que a gente soubesse que a Corvina não gosta de usar roupas de baixo, mas toda vez falam que ela tá com uma trança, com saias longas, blusas pretas, porque ela tem o cabelo muito preto, os olhos muito violetas e ela só gosta de usar roupas escuras e saias longas. E aí, em um desses dias, ela escuta a voz do Mo, que é aquela voz que ela escutava na cabeça dela, falando que ela tem que entrar na floresta e seguir um pássaro que ela tinha visto voando para lá. Ela entra na floresta e aí, obviamente, que o Vad aparece e ele meio que ameaça ela, falando: poderia ser qualquer um aqui, o que é que você faria? Eu poderia fazer qualquer coisa com você. E ela não fica com medo, né? Ela acha super normal. E ela até dá uma descrição super incrível sobre como ele cheira bem. E ela fala: o Vad tem cheiro de aventuras perigosas, de voltar para casa, de coração partido e de nostalgia. E aí, enquanto eles estão tendo lá essa interação, ele vai embora. Depois disso, ela tem, pela primeira vez, ela escuta a voz de outra pessoa que não é do Mo, que é de uma menina pedindo ajuda. E ela não sabe dizer o que é.
Quando ela tá saindo da floresta, a gente tem a primeira aparição da Roy, que é uma menina que eu acho que a autora tentou passar a sensação de ser, tipo assim, a menina má do colégio. Do colégio. Eu fico falando colégio porque pra mim parece uma escolinha, mas enfim. A menina má da faculdade, e aí ela pega no pé da Corvina e fala assim: Nossa, mas você saiu da floresta com um professor, eu vi que ele saiu um pouco antes de você, e você sabe que não é permitido relacionamentos entre alunos e professores aqui, não é? E a gente tem essa primeira aparição dela. Depois dessa visita na floresta, a Corvina começa a ter visões de vários vultos e vários pesadelos e coisas assim. E isso distrai muito ela durante as aulas, e em uma dessas aulas, o Sr. Vad, o Sr. Deverell, pede para ela ficar depois e dá um esporro nela, porque ela não estava prestando atenção na aula. E a gente tem uma interação. Na real, todos os diálogos do livro são bem inverossímeis, assim. Então eu vou colocar algumas coisas aqui, algumas falas, né? Mas ele fica nisso, nesse vai não vai, tipo, chama a atenção dela, mas acaba que depois fala que a gente não pode fazer isso, você tem que parar de chamar minha atenção, você tem que parar de me olhar assim e tal. E aí ele fala: Mantenha distância de mim, Corvinho, murmurou, a dissecando com os olhos penetrantes. Você pode ser uma sereia sedutora, mas eu não sou um marinheiro qualquer. Eu sou um pirata, insano, e estou tentando resistir ao seu chamado. Se desembarcar em suas águas, eu vou pilhar e levar comigo tudo que for valioso. Tenha muito cuidado ao me olhar com esses olhos. Então, eu acho que esse é o máximo que a autora consegue chegar no sentido de escrever algum diálogo. Todos os diálogos do livro são assim, bem vergonhosos e bem irreais. E eu acho até que esse foi, foi, foi um dos menos piores comparado às outras aberrações que a gente vai ver aqui, mas continuando. Eu falei que eu não ia dar minha opinião, né? Enquanto eu estivesse contando sobre o resumo do livro. Tem uma hora que a Corvina tá conversando com os amigos e eles acabam contando pra ela sobre a lenda dos exterminadores, né? Aqueles amigos que eram veteranos, que estão há mais tempo na universidade do que ela. Eles contam sobre uma lenda muito estranha que ronda o castelo, que fala sobre um grupo de adolescentes que estudavam lá, um grupo de estudantes, no caso, que parecia que levavam pessoas da vila para a floresta que ronda, que cerca o castelo, e faziam coisas indizíveis com elas lá, tipo algum ritual sobrenatural, matavam elas, e eles fizeram isso por muito tempo, até que a universidade descobriu e os outros estudantes descobriram, e se juntaram um outro grupo. A história é exatamente essa, parece confusa, mas é isso. Outro grupo de alunos se juntou para fazer justiça com as próprias mãos e decidiram linchar o pessoal que estava na floresta. Encontraram eles lá, lincharam e mataram todos os 15 exterminadores que estavam fazendo esses rituais. E parece que nesse meio tempo rolou alguma maldição e achavam que era por isso que as pessoas sumiam no baile sombrio. Mesmo com todas essas histórias e todos os avisos de todo mundo, Corvina continua indo para os passeiozinhos dela na floresta. E em um desses passeios, na madrugada, ela encontra uma clareira que tem 15 lápides, aparentemente 15 lápides falsas, uma árvore com um olho entalhado no tronco, algumas ruínas de alguma construção antiga e lá perdido no meio da floresta um piano. E a única coisa que ela consegue pensar, obviamente, é o Sr. Deverell, porque ele estava tocando piano quando eles se viram pela primeira vez, né? A Corvina continua vivendo a vida dela e um desses dias ela vai para a biblioteca e quando ela chega na biblioteca e ela tá lá entre as estantes, ela encontra um menino muito estranho que para ela como se estivesse muito assustado e fala assim: "Os exterminadores, eles estão aqui, eles estão vindo". E depois esse menino desaparece e a gente nunca mais vê ele e não temos explicação do porquê isso aconteceu, na verdade. Mas ela tá lá na biblioteca depois desse acontecimento e o Vad chega e encurrala ela em uma das estantes. Literalmente, encurrala ela, né? Joga ela lá contra a parede. E eles têm um diálogo sobre ela ser uma bruxa, ele ser um diabo de olhos prateados de Barrymore e tal. E ele meio que fica em cima dela, ela quer ir embora e ela acaba questionando ele sobre a Alissa, que era a colega de quarto da Jade, que ficou com ele antes de pular da torre. E aí ele fala: Não, mas eu não sei do que é que você tá falando, eu só fiquei com ela uma vez, nunca mais rolou nada, não sei por que isso aconteceu. E acaba que eles ficam aí nesse dia, e é nesse momento que a autora. Que a gente entende por que a autora achou tão relevante contar pra gente que ela não gostava de usar calcinha. Enfim, entendam como vocês quiserem.
Enfim, eles ficam e aí depois disso ele fala: "Nossa, eu não posso mais deixar isso acontecer. A gente não vai mais deixar isso acontecer. Isso não vai acontecer de novo", e daí se pica. Então, tá chegando cada vez mais próximo do baile sombrio, e os amigos da Corvina estão bem alterados, assim, bem animados e tal. E também estão com aquela sensação estranha por causa das histórias que cercam a Barrymore e tal. E eles decidem que querem que ela faça um tour com eles na floresta, que eles deem um passeio na floresta, porque todos eles têm muito medo e ela é a única que tem coragem de entrar na floresta. Eles vão para esse passeio e quando eles estão lá na floresta, eles encontram uma cabana que parece que tá fechada por fora e vem um vulto lá dentro. Todos eles ficam num cagaço absurdo e saem correndo depois disso. E eles decidem não contar para ninguém o que eles viram na floresta. Depois disso, tem um momento muito estranho no livro que até hoje para mim não tem explicação. Não sei qual foi a intenção da autora por trás disso, mas ela colocou um POV com um sujeito indeterminado que a gente não sabe o que é. E a gente também não no final do livro não faz muito sentido ela ter colocado isso, mas é um POV sobre ah, alguém externo observando a Corvina e falando que ela já descobriu coisas demais e que agora vai ter que rolar uma distração. Mas, enfim, incompreensível, na minha opinião. Em um desses passeios noturnos da Corvina pela floresta, ela acaba encontrando o Vad e ele tava lá, né, consertando o piano que tava nessa clareira. E aí o Vad dá um showzinho de ciúme porque a Corvina tá muito próxima de um dos amigos dela, que é o Jax. E nessa noite eles se beijam pela primeira vez e a gente tem mais uma pérola de diálogo incrível entre eles. Ela fala assim: "É só desejo", sussurrou, tentando validar e se desculpar. "Não, Corvina." O canto dos lábios dele estremeceu. "Eu já conheci desejo. Isso aqui é algo pior. Isso é uma necessidade bárbara de possuir, de suprimir, de ter. Isso é insanidade." E aí ela fala: "Se isso for insanidade, eu quero me afogar nela." Como eu disse, todos os diálogos do livro são assim. E só ficam piores e piores. E aí eles se beijam pela primeira vez nessa noite, nessa clareira, e parece que o Vad sai meio arrependido ali, ele corta o beijo de uma forma bem brusca e sai arrependido, e depois disso, a Corvina e ele decidem. Não, eles não decidem dar um tempo, né? Mas eles ficam afastados um do outro por algumas semanas. Até que chega uma data específica, que eu acho que é o aniversário da Corvina, se eu não me engano. Chega o aniversário da Corvina, e aí ela diz que ela tem que urgentemente entregar para a mãe uma carta. A mãe que a gente achou até então que estava morta. Mas ela precisa ir nos Correios entregar um pacote para a mãe, e ela não pode sair da faculdade sem nenhum supervisor e algo assim. E também a pessoa que levava as cartas para a cidade não tá lá, né? Então ela não vai poder fazer isso. Mas aparentemente o Vad chega para salvar o dia e ele fala: "Ah, eu posso levar a Corvina lá no vilarejo e tal, para ir para os Correios." E eles decidem ir juntos. Nesse passeio de carro aí, né, até chegar no vilarejo, eles decidem contar um pouco sobre a vida do outro. Daí ela fala que a mãe dela, na verdade, não estava morta, que ela estava internada num sanatório, porque ela tinha esquizofrenia, e ela já estava numa condição bem avançada da doença. Então a própria Corvina teve que internar ela lá antes de ir para Barrymore. E aí o Vad meio que solta umas pistas, assim, falando que ele já sabia, porque ele leu a ficha dela e ela não se preocupa nem um pouco com isso. E o Vad também conta um pouco sobre ele, fala que o nome dele significa indomável, e isso vai ser repetido no livro várias e várias vezes. Mas ele fala que ele viveu muito tempo num orfanato, mas que depois de um tempo o avô dele foi lá, encontrou ele, foi lá buscar ele pra morar com ele, e que agora o avô dele estava morto. Ele chega no correio e pela primeira vez a Corvina tem uma conversa que parece pelo menos se assemelhar com a conversa que alguém teria na realidade, se não fosse sobre um tema tão mórbido, mas ela acaba conversando com a senhorinha dos Correios, que conta que a irmã dela foi pega quando era criança pelos exterminadores e tal. Mas até então é a conversa mais sã do livro, mais que mais aparenta ser real, se é que pode ser dita como isso. Mas pelo menos é uma conversa interessante. Começa a rolar uma tempestade, e aí o Vad chega nos Correios, que ele tinha ido resolver alguma coisa que a gente também nunca vai saber o que foi. E aí eles têm que ir embora de lá muito rápido, porque se começar a chover muito, eles não vão conseguir subir, porque a montanha é muito acidentada, o lugar por onde eles vão de carro é muito ruim. E mesmo assim eles decidem ir, tá chovendo, chovendo pra caramba. E eles passam por uma situação horrível de ter que subir lá o precipício até o castelo. E eles não conseguem. Daí eles têm que parar em algum momento porque a chuva tá muito forte, eles param, tipo, em um platô, assim, que tem em alguma área ali do caminho.
E ali, ele, movido pelaquela situação em que eles se encontram sozinhos um com o outro, ele decide que aquele vai ser o único momento em que ele vai se permitir ceder à bruxaria dela. Ele fala literalmente isso. Eu vou me permitir sucumbir à sua bruxaria, à sua feitiçaria. E então eles acham que vai ser uma ótima ideia que eles fiquem juntos ali naquele carro pela primeira vez. Que incluindo era a primeira vez da Corvina, porque como eu falei antes, ela passou a vida toda no meio do mato. E essa cena pra mim é aberrante. Tudo que foi dito nessa cena, tudo como ela aconteceu, foi podre, terrível, triste, literalmente muito triste. E eu não consigo nem descrever o que é que eu senti quando eu li isso, porque realmente foi muito fora da realidade, muito impossível e também muito terrível que a autora tenha tido coragem de escrever todos os absurdos que ela escreveu. Eu vou colocar aqui algumas das frases incríveis e super sedutoras e românticas que ele falou enquanto estava fodendo com a Corvina lá no carro. Mas coitada dela, foi a primeira vez dela, terrível. E aí ela, enquanto tá lá no meio do ato, escuta o Mo na cabeça dela falando alguma coisa. E aí ela acaba soltando o nome do Mo enquanto eles estão lá. E depois disso, logo depois dessa cena, tem o primeiro e único POV do Vad, que só foi colocado lá pra ele reclamar dela ter falado o nome de outra pessoa enquanto eles estavam no meio do rally rola ali. Então, essa foi o único momento que a autora achou relevante a gente ter um pouquinho da visão do personagem principal, pra ele ficar reclamando sobre como ele estava ofendido por ela ter falado aquilo. Reclamando na cabeça dele, né? Porque nem acontece nada nesse capítulo. No meio disso tudo, dessa relação dela com o Vad, em uma das aulas dele, Corvina tá lá e começa a escutar uma voz, a voz do Mon, mandando ela ir pra torre dos dormitórios, e ela vai correndo, porque tá acontecendo alguma coisa muito estranha, e ela tá com um mau pressentimento horrível. Ela chega lá, e o Troy, aquele menino que eu falei lá dos primeiros capítulos, pula da torre. Basicamente é isso. Não tem muito como se estender nesse capítulo, mas ele pula da torre e enquanto, logo depois dele ter pulado da torre, ela vê o corpo dele e ela escuta a voz dele falando na cabeça dela: Conte pro meu irmão que alguma coisa. Pipipi. Enfim, ele não consegue terminar, mas ele fala: Conte pro meu irmão. E aí ela fica: Meu Deus, o que é isso? Será que eu tô ficando doida? Mas não sei, eu não se passa na cabeça dela, na verdade, isso nunca é mencionado no livro, se ela está vendo espíritos, se é algo sobrenatural, mas enfim. Obviamente, depois disso, o clima pesa muito, porque um adolescente pulou da torre. E aí, a Corvina começa a pensar sobre ir embora de Verymore. Mas o Vad intercepta ela enquanto ela tá tentando ir embora. E fala que ele encontrou uma coisa lá no telhado da torre, da onde o Troy pulou. E chama ela para ir pro quarto dele, ver o que é. Isso aconteceu logo depois, tipo, horas depois do acidente com o Troy, mas ela vai mesmo assim. E aí o Vad, eles estão conversando no quarto dele e ele fala que ele sabe que tem alguma coisa errada acontecendo com ela, que ele sabe sobre a vida dela, mas que ele quer ouvir da boca dela, seja lá o que tá acontecendo, porque ele olhou a ficha dela, ele procurou sobre ela e ele sabe de tudo da vida dela. Ele sabe, mas que ele precisa que ela conte. Daí ela começa a surtar, tem um ataque de pânico, porque ela fala: Meu Deus, ele sabe que eu sou doida e tal. E mesmo assim ele ainda tá comigo. Ela tem um ataque de pânico muito feio. E ela também não se questiona em nenhum momento sobre o fato de achar estranho ele ter investigado a vida dela, mas enfim, continuamos. Ela acaba dormindo lá no quarto dele, não acontece nada, pelo que eu me lembro. E quando ela acorda e vai embora, no dia seguinte, ela dá de cara com uma moça da administração. Ela só aparece tipo umas duas vezes e ela não faz nada a respeito das regras que eles deveriam seguir, nada sobre os não sei se posso falar isso, né? O pessoal que tá pulando das torres. Ela não faz nada a respeito disso. Não, parece que não tem pessoas responsáveis nessa faculdade. Mas enfim, ela encontra essa tal moça e ela fala assim: Mas Corvina, o que é que você tá fazendo aqui? E tipo, fica naquele clima de eu sei o que está acontecendo, mas eu não vou fazer nada a respeito. E basicamente é isso, nada acontece. Nesse dia, depois dessa conversa estranha que ela teve com o Vad, as visões e os pesadelos da Corvina pioram muito. E ela se encontra com ele de novo, né? Primeira vez que ela se encontra com ele de novo, depois que ele revelou que sabe tudo sobre a vida dela. E aí, eles estão numa cripta, parece em uma das criptas do castelo, e começam a se pegar muito forte. E o Vad acha que é uma boa ideia pressionar a Corvina a contar pra ele sobre o que aconteceu na vida dela antes enquanto eles estão ali no meio do ato. E essa cena, pra mim, é absurda. Uma das outras cenas absurdas que tem nesse livro, mas,
enfim, simplesmente absurda, em que ele está ali no meio do ato e ela começa a contar sobre o passado obscuro dela. Enfim, ignorando um contexto terrível, ela conta que o pai dela tinha esquizofrenia também e que ele se quando ela era muito, muito, muito criança, eu acho que depois que ela tinha acabado de nascer. E a mãe também desenvolveu esquizofrenia, então ela tinha grandes chances de ter a mesma coisa, e por causa disso, quando a mãe dela piorou muito, ela internou a mãe no sanatório e também se internou por vontade própria para fazer alguns testes para ver se ela tinha alguma coisa, mas descobriram que ela não tinha nada, apesar dela ter grandes chances, ela não tinha nenhum sinal de alguma doença mental ou algum transtorno, algo assim, igual a mãe. E que a vida dela toda foi muito estranha, porque ela tinha essa situação em que a mãe dela não falava com ela direito, que a mãe dela não conseguia cuidar dela, apesar dela amar muito a mãe. E por isso ela cresceu de uma forma muito anormal. Então ela conta tudo isso. E ela fala também que, apesar de escutar vozes, falaram aquilo que eu tinha falado antes, né? Que a voz do Mo, na verdade, é um método, um mecanismo de defesa que o cérebro dela criou e tudo mais, mas que esse medo de ficar doente, meio que de enlouquecer, rondava ela o tempo inteiro. E que agora tava piorando muito porque ela tava tendo visões, pesadelos, e ela não sabia se era o castelo ou se era ela que tava ficando doida. Até agora não teve muito plot, assim, muito enredo pra gente comentar sobre, mas finalmente o irmão do Troy aparece na faculdade. O nome dele é Ajax, e a gente sabe também que ele já foi um estudante lá em Barrymore, e além disso ele também faz parte de um esquadrão policial ou algo assim. E a Corvina aproveita todo esse cenário para contar para ele sobre a morte suspeita do irmão, e também que outras vezes, isso já aconteceu outras vezes, né, com a Alissa. E claro, o irmão dele acha muito estranho, em uma dessas conversas da Corvina com o irmão do Troy, o Ajax, ela acaba revelando sobre a proximidade dela com o Vad. E aí o Ajax revela também que ele e o Vad foram para o mesmo orfanato. E conta que conta sobre a premonição da senhora lá, que falou que ele ia encontrar uma menina de olhos violetas. E conta também que a morte do avô do Vad aconteceu de uma forma muito suspeita, que até hoje não foi descoberto o motivo, mas que ele desconfia do Vad. Nessa conversa, nessa briga, o Vad aparece e o Ajax acaba contando que, na verdade, o Vad não é só professor daquele lugar, professor e aluno, mas que ele também é dono da montanha toda. Da montanha e do castelo. E que a família do Vad, a família Deverell, era dona de todo aquele castelo durante muitas e muitas centenas de anos, né? A Corvina fica transtornada com essa informação, tenta tirar tudo que ela pode de informação do Vad, mas ele não conta nada pra ela. E aí eles ficam de novo na floresta, ficam de fato ele contra uma árvore, e depois disso ele finalmente conta sobre esse desenrolar, né, do avô e dele ser dono de Barrymore. Tá. O Vad conta que o avô dele também já foi um estudante em Barrymore e que ele, o avô, namorou uma menina que dizia que era uma bruxa. E essa menina que dizia que era uma bruxa dizia que ela controlava as pessoas, que ela podia fazer o que ela quisesse com quem ela quisesse. E aí eles, pra testar, pegaram uma faxineira ou alguma coisa assim, alguma funcionária da faculdade e levaram para o meio do mato e fizeram coisas horríveis com ela e de fato a menina bruxa, namorada do avô dele, conseguia mesmo controlar as pessoas. Daí eles ficaram meio que bêbados pelo poder e começaram a fazer isso o tempo inteiro, pegando pessoas do vilarejo e tudo mais, e fazendo rituais estranhos e juntando grupos de pessoas para irem para a floresta. Então, o avô do Vad era um dos exterminadores. Acontece que a situação, obviamente, saiu do controle e descobriram o que eles estavam fazendo. E o avô do Vad, para tentar se safar, arranjou um grupo de alunos e fingiu que seria um justiceiro e ia matar, né, todos esses exterminadores. Então, ele participou do grupo dos exterminadores e também decidiu a hora que esse grupo ia terminar. E ele levou o pessoal para o esconderijo deles na floresta, lixou todo mundo, e enquanto isso estava acontecendo, a namorada dele ficou transtornada e lançou uma maldição sobre eles. Falou, né, que esse castelo ia ficar mal assombrado, enfim, lançou uma baita maldição neles antes de morrer. E aí, nessa conversa, o Vad também conta que, apesar do avô ter pego ele lá no orfanato, a mãe dele abandonou ele por pedidos do pai, mas o pai do Vad morreu e o avô precisava de alguém para cuidar da propriedade, para ser o herdeiro e tudo mais, então acabou encontrando o Vad de novo no orfanato, porque é muito fácil você simplesmente chegar lá, falar que é avô da criança, levar ela de um orfanato, mas enfim, não vamos discutir isso. E aí, levou ele de volta para casa,
E o Vade nunca tinha tido nada, né? Ele tinha vivido na escassez por muito tempo, e agora, de repente, ele era herdeiro de alguma coisa, ele era dono de uma montanha e tal, ele ficou bem animado com esse possível futuro, mas na verdade o avô dele não era uma pessoa boa. E aí a Corvina questiona sobre a morte do avô, e a única coisa que o Vade fala é que ele não ia contar como acontecia, mas que ele não se arrependia de nada. Então a gente não sabe se o Vade realmente matou o avô, ou se aconteceu alguma coisa, mas enfim. Nessa conversa, aproveitando todas as revelações, o Vade também revela que ele já sabia tudo sobre a Corvina. E, na verdade, essa parte é muito estranha, muito confusa. Mas, enquanto ele estava procurando um dos amigos dele que foi pro orfanato com ele, ele achou a mãe da Corvina em uma instituição psiquiátrica que tinha o mesmo nome do orfanato para onde ele passou a infância, né? E eu não sei, a gente não sabe direito como ele achou, mas ele viu uma foto dela e viu que a mãe da Corvina tinha olhos roxos. E por causa da premonição da senhora lá, ele decidiu investigar mais a fundo isso. Acabou indo no orfanato, acabou indo no sanatório falar com a mãe da Corvina, e nesse momento em que ele foi no sanatório, ele encontrou a Corvina. Foi a época que ela estava internada para fazer os testes, e ele encontrou a Corvina, e a partir do momento que ele viu ela, ele ficou obcecado por ela, simplesmente obcecado. E aí ele macumunou lá, fez tudo o que ele podia, afinal ele também é o dono de Barrymore, e deu um jeito de colocar ela lá dentro da faculdade pra, enfim, a gente não sabe por quê, mas meio que ele manipulou a situação toda só pra conseguir encontrar com ela e provar que a premonição era verdadeira ou algo assim. Apesar dele ter se provado um stalker muito insano e obcecado, a Corvina acha isso muito, muito fofo, e ela se apaixona ainda mais por ele e fala: finalmente, uma pessoa que vê os meus demônios me enxerga como eu sou e tal. Mas, enfim, ela não liga pro fato dele ter manipulado toda a vida dela pra ela chegar ali até agora. E é isso. Nossa, eu tinha até esquecido, mas nessa parte tem uma frase tão engraçada que ela fala assim: esse homem que via seus demônios, conhecia seus demônios e os aceitava. Estava tão perto dela, ela não precisava de respostas. Não com a mão dele no seu rosto e os olhos dele nos olhos dela. Ele a enxergava. Realmente enxergava. Sua alma de lua, uma alma com manchas e cicatrizes e um lado oculto nunca visto, desconhecido até para ela mesma. Alma de lua! Ai, gente. Enfim, continuando, que a gente já tá terminando aqui. Corvina começa a ter uns pesadelos estranhos sobre o lago, daí ela convence o Vade a ir investigar o lago da floresta, né? E o Vadia chama o Ajax para fazer uma busca no lago, e eles acabam encontrando 14 crânios. Apesar de terem sido 15 exterminadores, eles não acham um dos crânios. E a gente não sabe por que nunca foram feitas buscas nesse lago antes, porque, sinceramente, é um dos lugares mais prováveis de querer desovar um corpo, mas a gente não sabe por que, mesmo sendo uma universidade renomada e tal, isso nunca foi feito. As pessoas simplesmente não ligam que 20 outras pessoas e 15 outras pessoas tenham sido. No caso, quantas pessoas? 15 mais 20, 20 desaparecidas e 15 exterminadores. Então, 35 pessoas, sem contar as pessoas que pulam esporadicamente da ponte, já desapareceram ou morreram na instituição e nada foi feito. Mas, continuando. Eles acham esses corpos, esses crânios lá, e a Corvina continua ouvindo uma voz falando que precisa de ajuda e que, você não me achou, uma voz feminina na cabeça dela falando tudo isso. A Corvina decide contar para o Ajax que eles acharam, quando eles estavam passeando na floresta, uma cabana. Então, ela vai lá com o Ajax, o irmão do Troy, na cabana. E eles acabam encontrando um corpo em decomposição e chamuscado lá dentro. E muito estranho. O Ajax começa a duvidar, a suspeitar do Vade, porque ele é a pessoa que tá sempre ali andando naquela floresta, mas a Corvina se recusa a acreditar que o Vade possa ter algo a ver com essa situação toda. Mas enfim, eles vão investigar sobre essa questão e vamos pular para o baile sombrio, que teoricamente era para ser o ápice dessa história, onde tudo aconteceria e tal, porque desde esse momento da cabana até o baile sombrio não acontece nada de muito relevante. Então, chegou a noite do baile sombrio. Eu não vou me estender porque o baile sombrio é, na verdade, uma orgia. Literalmente uma orgia. Os alunos não podem sair do colégio, os alunos não podem sair da faculdade, os alunos não podem ligar, mas eles podem fazer uma orgia dentro da propriedade. Então, é basicamente isso. Nessa noite rola várias coisas. A Jade e a Roy finalmente desaparecem. Acontecem os dois primeiros desaparecimentos do baile sombrio.
E aí, eles vão pra floresta, parece que tá rolando um incêndio lá, eles veem fumaça saindo da floresta. Quando eles chegam lá, eles acham a Roy meio que afogada, meio desacordada dentro do lago, conseguem tirar ela de lá, mas ainda não acharam a Jade. Nesse momento, a Corvina, o Ajax e o Vad se separam para procurar a Jade, e enquanto a Corvina tá sozinha procurando a Jade, o Ajax liga para ela e fala que ele recebeu os resultados sobre os restos mortais que eles acharam na cabana. E que, na verdade, os restos mortais vinham da verdadeira Jade Prescott, que é a melhor amiga e colega de quarto da Corvina. Ela não consegue fazer muita coisa, ela leva um porradão na cabeça e desmaia. E quando ela acorda, ela tá no topo da torre com a Jade do lado dela. A falsa Jade, no caso. Temos um momento muito previsível da vilã explicando o verdadeiro plano dela, e aparentemente a Corvina não tá conseguindo se mexer. E a Jade explica, a falsa Jade explica por que ela tá nesse estado meio que catatônico. Ela fala que, na verdade, ela é neta da namorada do avô. Isso, neta da namorada do avô do Vad. Então, ela é neta de bruxa. Literalmente, ela é neta de bruxa. E que a avó dela conseguiu escapar lá do linchamento e explicou para ela como que ela fazia para controlar as pessoas. E que, na verdade, não era nenhuma bruxaria, nenhuma feitiçaria, mas sim que ela tinha achado uma árvore na floresta, da onde ela extraiu uma droga chamada sopro do dragão, se eu não me engano, algo assim, extraía uma droga chamada sopro do dragão que tornava as pessoas muito manipuláveis e que ela poderia fazer o que ela quisesse, persuadir quem ela quisesse a fazer o que ela quisesse. E aí a avó dela contou como ela fez tudo isso. A gente não sabe como a avó dela escapou, na real. E ela fala que foi ela que tinha matado o Troy, também foi ela que tinha matado a Alyssa. E tudo isso porque eles começaram a desconfiar dela e porque a Alyssa estava se relacionando com o Vad. E, na verdade, o sonho da falsa Jade era ficar com o Vad, mesmo que eles fossem primos de segundo grau, não sei. Mesmo que eles fossem quase parentes, o sonho dela era ficar lá em Verymore com ele e mandar em Verymore do jeito que eles dois quisessem, porque eles eram umas gêmeas e feitos um para os outros. Acontece que enquanto a Jade tá explicando lá o plano dela, a Corvina tá começando a enlouquecer, porque a droga deixou ela muito debilitada e muitas coisas doidas começaram a acontecer na mente dela. Ela começou a ouvir várias e várias e várias vozes na cabeça dela e ela tentava, né, enfim, conter a vontade não, né, conter a a ordem que a Jade deu pra ela de pular da torre e tal. E nesse momento o Vad chega, ele salva o dia, ele empurra a Jade da torre, ela morre. E a gente não tem nada dizendo sobre as consequências dessa situação, desse acontecimento, tudo que aconteceu no Baile Sombrio, nenhuma consequência. Já corta para um momento em que a gente descobre que a Corvina ficou muito debilitada com a droga que ela foi forçada a usar, que a saúde mental dela ficou muito mais sensível do que era antes, e por causa disso ela teve que passar um tempo internada no sanatório, no mesmo sanatório onde a mãe dela estava, e o Vad falou que não ia sair do lado dela de jeito nenhum. Então, mesmo assim, mesmo que fosse muito estranho um homem de 28 anos querer ficar com uma menina de 21 cuidando dela no sanatório, o médico deixou e achou a coisa mais normal do mundo. Eles ficaram lá. Acontece que a mãe da Corvina já estava com uma demência muito avançada, ela acabou sucumbindo e tal. E depois disso já corta pro prólogo, né? Que acontece 5 anos depois. Então, o Vad e a Corvina estão casados. Eles têm um cachorro. O Vad virou professor. Na real, ele continuou sendo professor. E a Corvina abriu uma loja de velas aromáticas ou alguma coisa assim. E aí, a gente descobre que a Corvina achou alguns dos diários antigos dela, da época que ela ainda estava em Verymore, e aí ela fica meio que movida por todas as dúvidas, todos os questionamentos sem respostas que ela teve, e lança um livro contando os dias que ela passou lá em Verymore. E o nome do livro é Goticana, que é esse livro que a gente tá lendo, eu acho. E em uma das conversas dela aí no final com o Vad, ele fala que reverteu a vasectomia dele e que agora eles pretendem ter um filho. E a Corvina fala que tem muito tempo que eles não voltam pra Barrymore, que eles acham que é hora de voltar e fica tipo com esse gostinho de quero mais, sabe? Como se eles fossem voltar, mas graças a Deus não tem o segundo livro. Então vamos para a minha opinião, a parte boa.
Pra mim, a problemática do livro já começa na sinopse, porque pra mim nada do que tinha na sinopse aconteceu. Tudo que eu esperava que fosse acontecer, na verdade, tomou um rumo completamente diferente, porque grande parte do livro são cenas de sexo, mal escritas por sinal. Então, nem pra falar que é um livro hot, bem, tipo assim, nossa, um hot quente, eu gostei, mesmo que não tenha enredo. Não, porque as cenas também são mal escritas, assim como todo o enredo é muito pouco trabalhado pela autora, né? Então, o livro ele é divulgado como sendo um Dark Academia, o que na verdade não é, porque o que é um Dark Academia? Tem aí muitos livros Dark Academia e a gente confunde com o fato de os personagens estarem num ambiente acadêmico, mas não é isso. O Dark Academia, o objetivo principal, na verdade, é fazer uma crítica sobre as questões que falam que uma pessoa deve fazer tudo a custo de tudo, deve dar tudo a custo do conhecimento e criticar esse sistema elitista das universidades e tal, pelo menos falando muito brevemente. E nada disso é feito. Então já começa por aí que ele não pode ser classificado como um Dark Academia. Eu acho que ele não pode nem ser classificado como um romance, porque ele beira ali uma coisa entre um mistério e um romance, mas na real é um daqueles dark romances, bully romances, enfim. E, por sinal, como eu já falei, muito mal escrito, porque a autora tentou fazer uma coisa meio de mistério e ela não conseguiu. Porque grande parte dos foreshadowings que ela colocou, né, das pistas ali, do desenvolvimento da história mesmo, parece que foi tipo uma grande salada de fruta que ela picotou, jogou tudo no liquidificador e não conectou nenhum ponto com o outro, entendeu? Tudo foi muito solto, muito desconectado com a história final. Então tem vários momentos em que a Corvina faz coisas, por exemplo, ela fica jogando tarô, daí ela acha várias cartas perdidas por aí. Ela também acha um anel da Jade debaixo da cama dela. Ela tem a história lá do menino que ela viu na biblioteca. Nada disso é explicado. Tem muitas pontas soltas, coisas que não foram, como se não tivesse sido elaborado até o fim, né? Tipo, por que que, como foi que a mãe como foi que a avó da Jade, da falsa Jade, escapou do linchamento, entendeu? Tem muita pergunta, tipo, que simplesmente não teve resposta. Sem contar com o fato da história ser muito inverossímil. Tipo, tudo ao redor da faculdade, da Universidade de Barrymore, é simplesmente intragável. Todas as regras estranhas que eles têm, o fato dela ter ido sem saber nada sobre o lugar, o fato de ser uma universidade renomada, muito exclusiva, mas que não tem nenhuma informação a respeito. Muito estranho. E, enfim, simplesmente inverossímil. Sem contar não só com o enredo sendo inverossímil, mas também os diálogos. Os diálogos são muito pobres, os personagens são muito rasos e não funcionaria, simplesmente não faz sentido. Ainda que fosse um tabu romance, né, no caso, um romance que abordasse esse tipo de questão mais problemática, o objetivo principal seria discutir um relacionamento que traz essas dinâmicas de poder, né? No caso, as consequências acerca de um relacionamento entre um aluno e professor. Mas, na verdade, não é isso que acontece. Então, em momento nenhum, a gente vê de fato essa problemática. Ou vê sequer sendo abordado, tipo, eu não posso ficar com ele é um professor, isso seria estranho, pipipi. Não, elas não falam isso. E eu nem acho tanto que o age gap é muito problemático, apesar de que hoje em dia seria muito estranho uma pessoa de 28 ficar com uma pessoa de 21, porque eles vão estar em fases da vida muito diferentes. Mas eu não acho que é um age gap estrondoso, algo muito absurdo. O meu problema real é essa questão de ser um livro que tenta abordar temáticas complexas, como, por exemplo, esquizofrenia. Ela tem que trazer uma discussão sobre saúde mental, sem de fato se aprofundar nessa discussão. Só é mencionada de uma forma muito leviana, muito pobre. Enfim, ela não se importa com as verdadeiras implicações de abordar assuntos sensíveis, assim, sabe?
Além disso, a gente tem também, né, a questão da romantização de um relacionamento abusivo. A gente tem um personagem principal que manipulou a vida de uma adolescente vulnerável, mentalmente e também fisicamente vulnerável, porque ela estava ali numa situação de meio debilitada, né? Ela não teve uma infância comum, ela não teve os cuidados necessários vindos da mãe, da família dela, e ela não tinha a mesma visão de mundo que uma pessoa normal e que viveu em condições normais teria. Então ele pega uma adolescente vulnerável mentalmente e fisicamente e fica obcecado por ela, simplesmente obcecado, e decide que ele vai controlar a vida dela a partir dali. Ele é, cria situações em que eles vão se ver e situações para que ela vá para o mesmo ambiente que ele. Entendeu? Isso é muito estranho. E em nenhum momento isso no livro é mencionado como se fosse algo preocupante. Tipo, nem a personagem principal considera isso algo preocupante. Como se ele manipulou a minha vida, ele fez com que eu viesse para a faculdade onde ele dá aula para ficar comigo, e isso é normal. Ela acha que foi uma grande oportunidade de se apaixonar mais por ele. Isso é muito, muito, muito esquisito. E eu acho que a coisa que mais me incomodou nesse livro é a escrita. Mas não o fato da escrita ser ruim, e sim porque ela parece muito amadora, muito direcionada a um público menor, né? No caso, a um público mais novo do que o livro realmente deveria ser direcionado. A gente tem aí uma infantilização da personagem principal, que eu nem julgo tanto isso, porque, como eu já falei antes, ela não teve uma vida comum, então realmente ela não teria a cabeça de uma menina de 21 anos. Mas a gente tem essa infantilização constante dela, não por parte da personalidade dela, mas sim pelo contexto onde ela está inserida, porque a gente está numa faculdade que trata todos os estudantes como se fossem menores de idade, como se não fossem adultos, quando na verdade, quando você vai para uma faculdade, você está ali entrando na vida adulta e está começando a ter responsabilidade de adulto. Então, não é isso que acontece. E a gente também tem um personagem principal masculino, Vade, que trata ela como se ela fosse uma incapaz o tempo inteiro. E isso me suscita alguns questionamentos, né? Por que que esse livro parece tanto como uma fanfic, tanto nas formas de descrição, quando ela decide descrever minuciosamente cada roupa que a personagem está usando, dá tipo, detalhes que não vão agregar na história, e também nas interações entre os personagens, tudo parece muito uma fanfic, mas também com a ambientação, porque isso me fez pensar assim enquanto eu estava lendo, e também vendo outras pessoas comentando, que na verdade essa história foi escrita na intenção de ter um age gap muito maior, e que talvez não fosse uma faculdade, sim um colégio. Eu não sei a origem dessa história, a autora, ela usa um codinome, né? Eu não lembro como fala, mas enfim, não é o nome real dela. E então a gente não tem como saber muito sobre da onde surgiu, quais eram as intenções da autora e tal. Mas eu tenho essa impressão, né, que poderia sim ter algum dia sido uma fanfic. E eu não estou julgando as fanfics, porque eu sei que tem fanfics absolutamente muito boas. Eu acho que tem fanfics melhores que muitos e muitos livros que foram já publicados por aí. Mas nesse caso, parece muito uma fanfic de Wattpad mal escrita, sabe? Tanto as cenas de sexo quanto todo o resto. Toda o tom que ela dá para o livro parece que foi direcionado para pessoas é, mais novas do que realmente deveria ser. Porque pessoas mais novas não deveriam ler esse tipo de conteúdo, assim, pelo menos eu não recomendaria esse tipo de conteúdo assim tão problemático. Principalmente porque tudo que foi escrito no livro, todas as partes que deveriam ser realmente explicadas, que poderiam ter tornado o livro bom, tipo o enredo, a parte de mistério e tal, eu sei, um plot que ela tentou colocar ali no final, tudo que poderia ter tornado o livro tragável, assim, interessante, não foi explicado em momento nenhum. Parece que ela não se debruçou em explicar toda essa parte do plot em si. Mas todas as cenas de sexo são extremamente detalhadas, a ponto de ser nojento, realmente nojento. Então a gente tem essa, essa dualidade aí, né, que torna o livro simplesmente, enfim, terrível. E por que que eu falo que esse livro não deveria ser direcionado a pessoas mais novas? Eu nem falo isso tanto pelas cenas de sexo serem terríveis, mas sim porque esse livro está sendo divulgado no TikTok como uma coisa que ele na verdade não é, né? Eu já falei que ele está sendo classificado como um dark academia romântico, com mistério e tal, mas não é isso. É um dark romance. E aí muita gente vai me falar, mas a gente sabe que esses livros são problemáticos, que essas coisas não acontecem na vida real, e é óbvio que a gente tem noção de tudo isso. Isso é ficção, a gente lê porque a gente quer, enfim.
Mas ainda que seja um conteúdo que vocês consomem porque vocês querem, e eu apoio, eu acho que a gente deve consumir tudo que a gente quer, a gente deve ser livre para consumir, para escrever, para fazer tudo que a gente quer sempre. Ainda assim, é bom a gente ter noção de que tudo que a gente consome acaba influenciando o nosso subconsciente de alguma forma. Enquanto eu estava procurando assim sobre embasamento para falar sobre isso, eu achei uma coisa muito interessante. Vocês já ouviram falar da Cultivation Theory? Essa foi uma teoria desenvolvida lá pelos anos 40, entre os anos 40 e 60, por um cara chamado George Gabner. E foi na época que a televisão estava tendo seu boom, então todo mundo já tinha televisão em casa e todo mundo passava muito, muito, muito tempo consumindo conteúdos televisivos. E ele começou a querer estudar o impacto que os conteúdos que a gente consumia tinha na nossa mente. E ele fez vários e vários testes e ele descobriu que pessoas que passavam mais de 4 horas consumindo massivamente conteúdos problemáticos na televisão tinham muito mais probabilidade de reproduzir, mesmo que de forma inconsciente, esse tipo de comportamento e também de concordar com esse tipo de comportamento e com a visão que o meio da TV tentava passar para eles. E essa teoria, ela, apesar de ser antiguinha assim, ela ainda é muito relevante, principalmente agora que a gente está tendo essa facilidade da mobilidade, né? Então a gente tem informações a todo momento, onde a gente quiser, e cada vez mais a gente passa tempo no celular e consumindo conteúdos. E eu acho importante a gente pensar sobre como esses conteúdos que a gente consome influenciam de fato na gente. Apesar deles terem feito vários e vários testes com vários e vários grupos e várias amostras de pessoas diferentes, sempre chegavam à mesma conclusão, que quando os conteúdos eram consumidos de forma massiva e sem discernimento, no caso, sem cuidado ali, como se você estivesse consumindo qualquer outra coisa, né? Tipo, só vendo meio que de stand-by, assim, em modo automático, eles sim eram capazes de influenciar a forma que você pensa, mesmo que inconscientemente. Então, como eu falei, o problema nem está em consumir esse tipo de conteúdo em si, e sim em divulgar ele de uma forma que possa chegar a pessoas que não têm o discernimento suficiente para entender que aquilo é ficção e que aquilo pode sim influenciar a forma como elas lidam com relacionamentos, a forma como elas lidam socialmente. Então, isso está sendo divulgado no TikTok, que é uma plataforma que a gente sabe que não busca se aprofundar nessas questões problemáticas, como por exemplo aqui no YouTube, que a gente é, descreve, que a gente realmente se aprofunda nas discussões, nas problemáticas do livro. Isso está sendo divulgado e isso acaba, assim, criando uma forma de você ter mais acesso a conteúdos que, na verdade, precisam ser lidados de uma forma mais cuidadosa. E não adianta falar que a gente sabe que é ficção, porque a gente também sabe que quando a gente é mais novo, a gente não pensa muito sobre o que a gente está lendo, a gente não pensa muito sobre o que a gente está consumindo, o que a gente está vendo, e sim, e as implicações que isso tem. E tipo, a gente sabe que a gente não tem discernimento suficiente para trabalhar essas questões sem que alguma pessoa guie isso, entendeu? Então, eu não estou dizendo que vocês não podem ler, que pessoas mais novas não podem ler, mas sim que é importante que a gente tenha esse tipo de discussão aqui, que a gente incentive sim um pensamento crítico, seja para as pessoas que já gostam de consumir esse conteúdo, que são mais velhas, ou também para aquelas pessoas que descobriram através do TikTok esse livro e que acabaram gostando mesmo não sendo público-alvo. Por isso o pensamento crítico é tão importante quando se trata de literatura. É um hábito que deve ser incentivado desde cedo e que deixa a nossa capacidade de discernimento e de interpretação bem afiada para a gente conseguir lidar de forma saudável com esse tipo de conteúdo. E para além disso, para a gente ter nossas próprias opiniões acerca de coisas que todo mundo está comentando sobre. É importante a gente ter a nossa própria opinião, é importante a gente ter pensamento crítico a respeito das coisas. Para que enquanto a gente esteja lendo Gothicana ou algum outro dark romance desse tipo, a gente possa se perguntar: por que eu gosto disso? Por quê? Por que eu acho legal quando o personagem principal trata a menina desse jeito? Por que isso é errado? Isso é errado? Isso é normal de acontecer na nossa sociedade? A gente deve considerar isso normal ou não? Que consequências isso pode trazer, tanto para a personagem principal quanto para todos os outros envolvidos? Essas consequências são positivas ou são negativas? Bom, são essas perguntas que fazem a gente realmente absorver um conteúdo da forma que ele deve ser absorvido, né? Tomando cuidado
prestando atenção sobre ele e que torna ele proveitoso, para que a gente possa aprender e também aproveitar, né, na medida do possível. Apesar de eu não ter aproveitado muito esse livro, viu? Vou te contar. Então, gente, é isso. Muito obrigada por terem assistido. Foi um vídeo muito trabalhoso, muito legal de fazer. Então, se vocês gostaram, deixem um like, comentem o que vocês acharam. E se vocês querem ver mais desse tipo de conteúdo, me sigam, tá bom? Tchau, tchau, beijos. Mua.